A todos vocês que estão chegando agora, bom dia, graça e a paz. Mais uma vez nós vamos rememorar ou trazer aqui a ideia do dia do descanso. Hoje é o nosso tema. Vamos estar falando sobre generosidade e descanso. É um tema que nós já tratamos no trimestre anterior, mas que se faz necessário continuarmos meditando nele. Então eu queria aqui tratar e fazer a leitura de Gênesis capítulo 2, do verso 2, para que tenhamos um norte com relação às Escrituras. Né? Gênesis capítulo 2, verso 2, diz assim: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Eu vou repetir. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia ele descansou. Ele cessou de criar, poderíamos dizer assim. Vamos ter uma breve palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine nessa manhã. Pai, nós queremos te glorificar neste domingo, nesta manhã, exaltar o teu nome, bendizer ao Senhor e pedir ao Senhor a direção para tudo que irá se realizar neste lugar, neste momento, que o Senhor esteja nos conduzindo e nos iluminando a entendermos a tua palavra e a necessidade deste princípio tão importante para as nossas vidas, o descanso. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. É importante descansar? Sim, é importante. Se não fosse importante descansar, Deus não teria descansado para nos dar o exemplo, né? Então a importância deste princípio, deste mandamento, ela se dá desde a criação. Né? Deus cria todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia Deus descansa. Uma tradução que seria mais propícia, porque Deus não se cansa, né? Seria Deus deixou de criar, ou Deus cessou o trabalho. Seria aí uma tradução melhor, Deus cessou o trabalho. Né? E isso é um indicador, né, para todos nós que necessário é nós nos adequarmos a essa ideia. Há pessoas que vivem para trabalhar e não descansam, não renovam suas forças, e isso traz uma série de prejuízos, não somente espirituais, mas também no físico, familiar, estresse. Pode gerar aí uma estafa, né? Uma depressão, uma ansiedade, porque as taxas sanguíneas ou as taxas hormonais elas vão sendo também prejudicadas e isso abala todo o corpo. Então por isso a necessidade do descanso, né? Primeiro para que nós possamos dedicar esse dia ao Senhor e depois para que também tenhamos as nossas energias renovadas, né? Vamos trabalhar então, a partir da introdução aqui que o autor propõe para todos nós. Ele vai dizer o seguinte na introdução: assim como a lição passada vimos no trabalho algo eminentemente divino, né? Semana passada nós trabalhamos a ideia do trabalho, generosidade e trabalho. Para você que não assistiu, né, está aqui no Facebook. Eu estarei também postando no YouTube, no meu YouTube, Fábio Milha dos Reis. E nós entendemos então que o trabalho é divino, né? E se o trabalho é divino, nós devemos considerar o descanso e levar o descanso tão a sério como o trabalho, considerando que o descanso também é uma dádiva de Deus e um princípio a ser seguido, né? A primeira pessoa que descansou, como eu disse, foi o próprio Deus.
Ele cessou de trabalhar. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou, ele cessou de trabalhar. Deus, então, ele, pela força da sua palavra, pelo poder da sua palavra, ele cria todas as coisas, né? As visíveis e as invisíveis, em apenas 6 dias. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu, como diz Salmos 33, 9. Tudo foi feito pelo poder da sua palavra. Ele, que é a fonte de todo poder, naturalmente ele não precisaria descansar. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. Salmos 121, 4. E aqui também o profeta Isaías, no verso 40, 28, vai dizer o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, nisso concluímos, queridos, que de fato Deus não se cansa, né? Ele cessou de trabalhar. Ele cria todas as coisas, tudo que ele cria, ele faz de forma que a própria criação pudesse dar continuidade à obra. Ou seja, Deus, ele criou todas as coisas, poderíamos dizer, autossustentáveis, né? Ou seja, agora tudo se cria a partir da primeira criação. Deus então faz com que as árvores tenham sementes. Deus fez com que, através das relações, seja entre os humanos, né, Adão e Eva, ou entre os animais, pudessem gerar filhos, né, ou filhotes, no caso dos animais. Então nós temos aí um mundo que agora ele pode se propagar, né? Se multiplicar por si só, porque Deus assim fez. Então Deus cria o universo, Deus cria todas as coisas, né? Ou a terra, ou os seres criados, enfim. Deus, ele cria tudo em 6 dias e no sétimo ele cessa. Ele cessa de trabalhar. O sétimo dia de descanso tem, assim, um sentido peculiar, um sentido único, né? No plano divino de salvação, mostrando que o homem, desde o início, ele deve descansar, porque Deus queria assim, né? Antes da queda, ou seja, antes do pecado original, antes de Adão pecar, Deus havia criado tanto trabalho quanto descanso, tá? Então nós não descansamos porque o trabalho nos cansa hoje sobremaneira. Não, nós descansamos porque já é um princípio de Deus desde a fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo, esse já é um princípio de Deus. Tanto que Deus dá o exemplo e ele cessa de trabalhar. Ele trabalha durante 6 e descansa no 7º. Algumas questões que nós precisamos trabalhar hoje, né? Vamos começar então da teologia do descanso. Sim, tem uma teologia para o dia do descanso. É um dia ou um ensinamento que precisa ser tratado biblicamente, porque senão pode gerar confusão, né? Algumas igrejas ou alguns segmentos religiosos, eles interpretam este mandamento do sábado, que significa descanso, de forma errada, né? E colocam, inclusive, o sábado como um Deus, né? Idolatram o sábado como se o sábado fosse assim um Deus, né? Jesus mesmo disse para os fariseus e para os saduceus, que eram aqueles que também gostavam de idolatrar o sábado, né? Os judeus, que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, né? Então Deus fez
o dia do descanso para o homem. E nós podemos desfrutar desse dia e devemos desfrutar desse dia. E não ter um dia especial como se fosse um Deus, ou que se nós não estivermos submetidos a esse dia especial, nós estamos em eterno pecado, né, e condenados para o inferno, porque não guardamos o dia do descanso. O princípio não é esse, né? O princípio é pensarmos que tudo que Deus faz é para o nosso próprio bem. E a necessidade de colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensina é, sobretudo, para a glória dEle e para o nosso próprio bem, porque tudo que Deus faz é para o nosso próprio bem. Ao descansar no sétimo dia, ao final de toda a criação, inclusive do homem, quando Deus criou o homem, Deus objetivara que o homem vivesse um relacionamento de descanso pleno. Isso significa que o homem estava destinado a viver no descanso divino, ou seja, a ideia de descansar em Deus. O ser humano deveria trabalhar, sujeitar a terra, ser fértil, dominar a natureza, a partir do descanso divino. Contudo, o pecado se interpôs, se colocou entre Deus e o homem e destruiu, então, portanto, esse descanso. O homem, ele rompe, então, a comunhão com Deus. A fadiga tomou o lugar do descanso, ou seja, o cansaço exacerbado tomou o lugar do descanso. E tudo se tornou muito mais difícil, Um desassossego tomou conta de todas as ações humanas. A mulher, a partir de então, teria sofrimentos em sua gravidez e daria à luz aos seus filhos com muitas dores. O homem teria que obter o seu sustento com muita fadiga, trabalhando o solo para comer do fruto da terra e ganhar seu pão com o suor do seu rosto, ou seja, com esforço, Consequentemente, o ser humano passou a enfrentar a morte para voltar à terra da qual fora feito. Então, houveram algumas punições, e nós poderíamos dizer tudo por consequência do pecado. O homem, então, agora passa a ter, poderíamos dizer assim, uma fadiga extremamente maior do que antes do pecado, Agora ele trabalha e fica fadigado do seu trabalho. A mulher teria agora os filhos com dores. A terra seria lavrada então com o suor do rosto. E a morte agora passou a fazer parte. Seria até contraditório dizer, mas a morte passou a fazer parte da vida humana, Ou seja, a morte, que é um inimigo, se tornou então parte da humanidade por causa do pecado. E agora o homem deve tentar resgatar aquilo que foi perdido no Éden. Tendo o mundo chegado a um estado de tão grande degradação moral e espiritual, Deus decide destruí-lo, por meio do dilúvio, que foi o episódio de Noé. No entanto, Deus se depara com uma situação. Ele não queria destruir toda a humanidade. Então ele preserva a família de Noé. E ele então faz com que Noé e sua família sobrevivam, dando a eles um modelo de uma arca. A história os irmãos conhecem. E o texto de Gênesis 5:29 diz assim: Deu-lhe o nome de Noé e disse: Nele os aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então o nome de Noé significa descanso ou consolo. Ou seja, o nome de Noé está bem perto do significado do sábado, do dia do descanso. A terra ela se deprava de uma tal maneira nos dias de Noé, que Deus decide acabar com tudo.
preservando somente a vida de Noé e da sua família. E Deus então separa Noé para essa missão, e o nome de Noé significa descanso ou consolo. Dessa forma, Deus conduziu a história direcionando tudo para um alvo específico: trazer a humanidade de volta para o seu descanso original, né? Trazer e fazer com que a humanidade voltasse para o eixo, para onde não deveria ter saído, né? Então ele ordenou que Israel descansasse no 7º dia da semana. Ele então dá a lei do sábado, do descanso, a lei do sabá. O povo deveria entrar no descanso divino, né? O verdadeiro sabá, que era o dia do descanso, o povo cessava tudo. Não podia fazer nada que fosse relacionado ao trabalho. Era um dia dedicado ao Senhor. Era um dia dedicado ao bem-estar, um dia dedicado à família e um dia dedicado, sobretudo, à dedicação a Deus. Era um dia que se separava em Israel para se dedicar ao Senhor, para o culto, para oferecerem sacrifícios, para se dedicarem ao Senhor e estarem em família. Não poderiam trabalhar. O descanso, o repouso em que Adão e Eva eles viviam antes de cair em pecado, agora ele é trabalhado por Deus através da lei do sábado e é dado ao povo de Israel. A ideia de que eles precisariam descansar. Então isso tem a ver com a teologia do descanso, né? Deus ele usa um homem chamado Noé para restabelecer esse descanso que nós devemos ter em Deus e naquilo que Ele deseja para as nossas vidas, né? E através disso, através de Noé, Deus então estabelece novamente um povo e agora dá mandamentos para este povo e diz para esse povo, no caso o povo de Israel: vocês devem descansar em um dia da semana. Vocês devem separar esse dia para o descanso, não podem trabalhar, deve ser um dia separado para a dedicação ao culto ao Senhor e estarem, né, no caso, em família, cultuando a Deus. A plenitude do descanso, queridos, de Deus, ela se dá no Calvário. Terminando aqui essa parte da teologia do descanso, quando tem ali o Filho de Deus sendo entregue por amor a nós, para pôr fim ao nosso desassossego, né? Para colocar fim na nossa inquietação espiritual. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, verso 17. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho, nós temos então, mais uma vez, o quanto Deus deseja trazer as pessoas para dentro da sua paz, para dentro do seu descanso, né, e do seu repouso. Simbolizados pelo sábado, Jesus explica de si mesmo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do descanso, poderíamos dizer assim. Jesus ele vai dizer também em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descanso esse que culminará na eternidade, por sua promessa que ele virá outra vez e nos levará com ele para o descanso eterno. É interessante que o descanso sempre foi um desejo de Deus para o ser humano, né? E nós vamos perceber isso quando a Bíblia trata a morte como um dos inimigos. E qual é a sentença contra a morte? A sentença contra a morte é a vida eterna. Jesus então nos propõe a vida eterna, que é estarmos descansados eternamente nele. A ideia do descansar aqui está muito ligada ao
poderíamos dizer assim, nos aconchegar em Deus, estarmos descansando em Deus, estarmos sendo aliviados por Deus, estarmos sendo aqui e procurar ser em Deus livres de toda fadiga e de todo cansaço. É lógico que o dia do descanso ele tem uma ligação à ideia de fato não trabalharmos, né? É o descanso do trabalho mesmo, né? O descanso físico, mas também a ideia de refletirmos sobre o descanso espiritual, ou seja, o descansar em Deus, o se lançar nos braços de Deus, sabendo que Deus tem trabalhado por nós. E se Ele tem trabalhado por nós, nós podemos descansar. Existe até uma canção, eu me lembro que eu e a Ellen, nós cantamos ela na posse, quando eu tomei posse, como pastor da Igreja Batista aí em Antônio Prado. O meu trabalho é descansar em Ti. É uma letra que nos remete à ideia bíblica, né? O meu trabalho é descansar em Ti. Que coisa maravilhosa, né? Número 2, vamos lá? O descanso e a adoração. O descanso também pode ser visto como uma troca de atividade, né? Ao nos orientar ao descanso, Deus pede de nós momentos com Ele, como eu já disse, né? Seria também um dia dedicado ao Senhor à adoração. Daí a necessidade, queridos, de separarmos um dia para adoração. O homem troca o trabalho pela adoração. No caso aqui, a adoração, é lógico que a nossa vida deve ser uma vida de adoração constante, né? Os nossos atos devem refletir a adoração a Deus, ou os nossos atos devem glorificar a Deus. A adoração aqui está voltada para a prática mesmo, no sentido de culto mesmo, né? Onde é separado para culto. No Novo Testamento, nós vamos perceber a Igreja do Senhor mudando este dia. No Novo Testamento nós vamos perceber que os judeus tinham o costume de fazer, né, ou separar o sábado mesmo, né, da semana, o sabá da semana, né, o sétimo dia, poderíamos dizer assim, para a dedicação ao Senhor. Os judeus faziam isso. Inclusive Jesus, ele, em algumas passagens, ele vai, né, contra algumas práticas dos judeus, que eles levavam essa questão do descanso tão a sério, passando da conta, e se tornou um ídolo, de sorte que eles não faziam nada, nem ajudar o próximo, né? Ou seja, os judeus eles não ajudavam nem o próximo no dia de sábado, né? De tão a sério que eles levavam, ou seja, virou uma idolatria, né? O sábado se tornou maior do que o ser humano. E Jesus ele vai contrário a isso. Quando Jesus cura no sábado, Jesus é perseguido por isso. Jesus ele é perseguido quando ele cura no sábado. Jesus é perseguido quando ele e os seus discípulos colhem espigas no sábado. Enfim, Jesus é perseguido por causa dessa idolatria, né? E então os cristãos, por consequência da ressurreição de Jesus ter sido num domingo, numa manhã de domingo, eles passaram a se reunir no domingo. E passaram então a ter o dia de descanso no domingo, justamente pela ideia, se estamos descansando agora em Deus, Jesus agora tirou de nós o fardo, nós então vamos descansar e nos utilizar do domingo, né? Tinha muito essa questão da ressurreição, da ideia de que Jesus ressurgiu no domingo, então eles passaram a separar o domingo para adoração, como nós fazemos até os dias de hoje, né? Geralmente os nossos cultos coletivos de maior frequência, o dia em que as pessoas podem estar nas nossas igrejas, por ser um dia culturalmente, inclusive nos nossos países, né?
nos países ocidentais, ser um dia na qual tudo se para, né? Ou quase tudo, né? Poderíamos dizer assim. Enfim, o domingo é um dia que de fato se tornou um dia de descanso. No Brasil, por exemplo, né? Nós temos o domingo poucas coisas funcionando. Quando funciona às vezes meio período, né? Ou seja, ou é de manhã, ou depois uma lanchonete ou algo do gênero à noite. Durante o dia fica fechado. De manhã, por vezes, os supermercados, os açougues, né? Enfim, algumas farmácias, né? Mas depois se fecha também, costuma se fechar no período da tarde. Nós temos então o domingo, até hoje, como esse dia separado para a prática do descanso. Pastor, e se a pessoa trabalha no domingo, é errado? Não, não é errado. Errado é não ter um dia de descanso. Tá? Se for no domingo, que bom, né? Que bom, porque é um dia que geralmente nós temos um culto já com maior ênfase nesta questão, e aí as pessoas podem conciliar, né, o dia do descanso com o dia que nós chamamos o dia do Senhor, e está indo cultuar o Senhor conosco. Inclusive hoje eu vou estar pregando justamente dessa necessidade de estarmos como igreja nos reunindo. Eu vou estar pregando em Hebreus e nós vamos falar sobre essa questão, né, de estarmos nos estimulando a estarmos cultuando a Deus juntos. Mas se não houver essa possibilidade, o importante é que tenha-se um dia de descanso durante a semana. Errado é não descansar. E esse descanso ele deve ser com um propósito. Um propósito é um dia que você deve separar para se dedicar mais ao Senhor, para ler mais a palavra, para orar mais. É um dia que você deve se dedicar a estar mais com a família, um dia de lazer com a família, levar a família para passear ou para dar uma volta, enfim, para fazer algo diferente, valorizar a família. Então é um dia separado para isso. Agora, por exemplo, nós temos os militares, que nem sempre podem separar o domingo para isso. Nós temos aqueles que trabalham na segurança, nós temos os médicos, né, os enfermeiros que inclusive durante esse tempo tem aumentado muito a carga horária devido à pandemia. Enfim, uma série de profissões, né, que trabalham em escala, eles ficam privados de participarem dos cultos, né, sobretudo no domingo. Mas se torna importante e necessário separar um dia da semana. O meu dia, por exemplo, é o dia de segunda-feira, né? Geralmente os pastores, sobretudo na Igreja Batista, não sei em outras denominações, eles separam a segunda, porque o final de semana geralmente são recheados de atividades, né, eclesiásticas, de atividades na igreja. Aí nós temos hoje, por exemplo, a escola bíblica dominical, o pastor está aqui. Aí agora, depois da escola bíblica, eu vou ter que ir para o computador para me acertar para a noite. Então é um dia que eu trabalho até mais, poderíamos dizer assim, né? À noite eu tenho que estar lá com o Ministério de Louvor, no meu caso, né, específico, ensaiando com o Ministério de Louvor antes do culto, para depois termos o culto. E depois do culto a gente sai realmente mais cansado e nós então separamos a segunda. Não são todos os pastores, alguns separam a terça, outros a quarta, enfim. Mas sempre com o entendimento que nós devemos ter um dia de descanso. Um dia de descanso. Vamos por último para a prática. A prática do descanso. Biblicamente, o corpo tem uma importância fundamental junto à nossa espiritualidade. Nós já falamos sobre isso, né? O corpo ele foi criado por Deus e a Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Podemos glorificar a Deus em nosso corpo, dedicando a Deus, né, a nossa vida, o nosso corpo,
E sendo assim, todo o cuidado para o corpo ainda será pouco. E precisamos cuidar, né? Por falar nisso, queridos, hoje eu já estou bem melhor, graças a Deus, né? Eu tomei a segunda dose da vacina, a Pfizer desta vez. Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca e senti muitos sintomas, né? Pensei que a da Pfizer, tomando a da Pfizer, eu sentiria menos. Mas tomei a da Pfizer e o negócio ficou muito ruim. Mas graças a Deus, né, passou os sintomas, já estou aí bem. Ontem eu já estava bem melhor do que anteontem, né, e hoje eu já estou bem melhor do que ontem. Estou em zero. Não vou dizer que estou pronto para outra não, que eu não quero não. Mas já estou legal já. Né? Então, sendo assim, queridos, todo cuidado é pouco para com o nosso corpo, né? Então, trabalhar é necessário, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser equilibrados, né? E temos aí um dia de descanso. É preciso ter maturidade para vencer os excessos de todos os lados. Descansar demais é ruim e trabalhar demais é ruim. O necessário é chegar ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio. Trabalhar 14 horas por dia é errado. Mesmo tendo um dia de descanso durante a semana, o ideal seria, né, trabalharmos que fosse aí as 8 horas por dia, depois descansarmos 8 horas, para que as energias sejam recarregadas. Né? Há muitas pessoas entrando hoje em estafa, em estresse absurdo e taxas altíssimas de hormônios que só prejudicam o corpo, justamente porque eles não descansam. Pensam no trabalho o dia inteiro, vivem o trabalho, levam o trabalho para casa e aí não conseguem descansar. O trabalho ele deve ficar no trabalho. O trabalho ele deve ficar no trabalho. Eu, por exemplo, como pastor, eu não tenho uma carga horária fixa, né? Poderíamos dizer assim. Eu não tenho uma carga horária fixa. Eu não sou um trabalhador formal, poderíamos dizer assim. Trabalho das 8 às 6 horas da noite. Né? Ou das 7 às 5, como eu já trabalhei. Eu já trabalhei em 9 empregos, né? Onde a maioria deles eu tinha um horário fixo. Hoje não é assim. Hoje, inclusive, eu durmo muito tarde. Eu durmo por volta das 2 horas, 1 hora, 2 horas da manhã, todos os dias. Né? Acordo por volta das 8 da manhã. E a minha carga horária, ela vem de acordo com a demanda. Né? Às vezes preciso fazer uma visita, às vezes preciso mandar um e-mail, às vezes preciso comunicar com o irmão via WhatsApp, tenho que estudar, preciso ter a minha vida devocional em dia, né? Ou seja, momentos de estar buscando ao Senhor na sua palavra, oração. Então a vida do pastor ela é meio que assim, né? Mas mesmo assim, nós os pastores precisamos estar atentos a isso. Há um momento que nós precisamos parar e buscarmos, né? Descansar e aproveitar esse tempo de descanso. Até uma história, né? Uma história antiga até, que um pastor estava no jardim, ele tinha um jardim de frente da sua casa, e ele estava ali, né, capinando o seu jardim e podando as flores, né, as árvores do seu jardim. Aí passou um irmão da igreja e o irmão gritou: trabalhando, hein, pastor? Aí ele virou para o irmão e falou: não, meu irmão, estou descansando. E no outro momento esse irmão estava voltando e o pastor estava então na varanda da sua casa, com sua Bíblia na mão, lendo a sua Bíblia. Aí o irmão gritou: descansando, hein, pastor?
Aí o pastor gritou: não, meu irmão, estou trabalhando. Então o trabalho do pastor, ele não tem essa rotina, né? Poderíamos dizer assim, né? Ele é bem diverso. Essa semana, por exemplo, eu tive... foi bem diferente a minha semana, né? Fui em Itaperuna levar uma irmã em Itaperuna. Depois fui em Itaperuna levar ela no médico. Estive com alguns irmãos ali em Antônio Prado, né? Para conversar com alguns irmãos. Fiz um casamento, então foi um negócio meio diferente essa semana, né? E é assim, às vezes tem semanas que a coisa pega, tem semanas que é mais tranquilo, e é assim. Eu acredito também ser assim na vida dos irmãos, né? Mas o importante, queridos, é o relaxamento e o repouso, que podem trazer inúmeros benefícios para as nossas vidas. Nós precisamos ter isso em conta, nós precisamos levar isso em conta. Algumas dicas, né? Além de tirar esse tempo, né, para relaxar, descansar, com relação às férias também, é muito importante que os irmãos pensem, né, no período de férias, planejar isso para que os irmãos tenham um descanso proveitoso, saindo talvez com a família, ou enfim, né, tendo esse tempo proveitoso nas férias. Algumas dicas, né? Faça atividades físicas no dia de descanso, ou quando você largar o seu trabalho diário, faça atividades físicas, exercite-se. Eu tenho sido cobrado constantemente pelos meus amigos aqui de Porciúncula, que nós nos reunimos, né, para fazer atividade física, e já tem um tempo que eu não estou indo, né? Na semana passada eu fui cobrado, a partir dessa semana eu vou voltar a praticar as minhas atividades físicas, que estava sendo muito bom, inclusive para o meu desempenho. Para quem sofre de ansiedade, depressão, sobretudo é essencial, né, fazer atividades físicas, né? Faça atividades físicas, exercite, auxilia o seu corpo a gastar essa energia aí acumulada, né? A energia acumulada, ela não serve para nada. Tem que soltar essa energia, auxiliando na redução das tensões e na melhoria de outros aspectos da saúde, né? Fazendo o sangue circular, aumentando a sua imunidade, melhorando inclusive a sua autoestima. Para você que é mulher aí, vai lá para a academia, pede um maguinho aí, uma ajuda, né? E vai lá praticar suas atividades físicas, vai te melhorar inclusive na autoestima, você vai ficar saradona, né? Ou os homens que estão conosco aí vai ficar saradão, melhora a autoestima, a sua imagem, né? Você começa a se sentir melhor, a se amar mais, que é importante também, tá, queridos? Às vezes nós ficamos dentro dessa ideia, né, de esmorecimento. A Bíblia, ela nos manda amar ao próximo como a nós mesmos. Isso implica dizer que o amor como parâmetro, o amor ao próximo deve ser como eu me amo. Às vezes tem algumas pessoas que sentem dificuldade em amar ao próximo porque não se amam. Então nós precisamos nos amar. E somos criados por Deus, né? Temos valor. É lógico que em questões espirituais o nosso eu deve sumir e Jesus aparecer. Não deve haver no nosso coração orgulho, arrogância. Aquele que quer vir até Jesus deve negar a si mesmo. Essa negação do eu está no sentido de negar as nossas vontades, os nossos desejos, sobretudo pecaminosos, para fazer a vontade de Deus. E não tem relação nenhuma com o amor próprio, né? O amor pelas nossas próprias vidas, por quem Deus nos fez ser. Então uma coisa não está ligada à outra, né? Nós devemos negar o nosso eu com relação às questões de não vivemos para nós mesmos, mas devemos valorizar o nosso corpo, devemos valorizar a nossa vida, devemos nos amar para termos condições de amar o próximo, amém? Então dedique-se também ao lazer, né? O descanso não se associa apenas ao tempo investido no sono,
Levanta da cama. É para descansar, mas nem tanto, né? Dedique-se a um lazer de qualidade. Vocês que têm filhos, vai caminhar com seus filhos, com o marido. Você que é marido, vai caminhar com a esposa, com os filhos. Leva a criançada aí para brincar das brincadeiras antigas, né? Vai lá brincar de pique-esconde, vai brincar de pipa, soltar pipa, bolinha de gude, enfim, jogar bola. Tire ele um pouco do celular. O celular ele tem tomado o lugar de muitas coisas, né, na vida das pessoas. E é isso, queridos, né? Vamos trabalhar de forma que as nossas questões, né, sejam sanadas, o cansaço físico possa ter descanso, a mente possa estar saudável, para conseguirmos viver uma vida que glorifique a Deus. Diante de tudo isso, na conclusão aqui, o autor vai dizer assim: fica fácil perceber que o descanso não passa apenas pelo desligamento em relação aos problemas, mas é também um processo de escolha e postura ativa de cada um que busca sua própria saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na teoria parece fácil, né? Mas algumas pessoas têm dificuldade com descanso. Eu, por exemplo, eu confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade com descanso. Eu acredito ser imperativo, né? E aí já é uma disfunção e eu procuro equilibrar isso. Ontem, por exemplo, à noite eu me deitei com a Ela e nós fomos assistir um filme, né? Um momento nosso ali de assistir um filme, de descansar um pouco a mente. Não sei se descansou muito a mente não, porque o filme ele é um filme que trabalhou bastante a nossa mente. Eu não sei se trouxe tanto descanso assim, mas enfim, é um momento que estávamos juntos, né? E fomos lá para a casa da avó um pouco, né? Ficamos lá. Então eu procuro também como diz, me resguardar nisso, porque ela sempre reclama, né, que eu não paro, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu realmente não consigo ficar parado, queridos. Para mim é um tormento, por exemplo. Eu admiro quem consegue deitar à tarde e dormir. A minha mãe faz isso com muita facilidade. Ela almoça e depois do almoço, todos os dias, você pode ir lá, ela vai lá, tira o soninho dela, né, depois do almoço, um soninho de 1 hora. E eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Eu não consigo deitar à tarde e dormir, eu fico desassossegado, mal durmo à noite. Né, qualquer barulhinho me acorda, eu sou muito desassossegado, né, nesse sentido. Mas eu procuro me policiar para não prejudicar a minha vida, não prejudicar a minha família, né? E trazer este momento de lazer e de descanso também para o nosso cotidiano e para as nossas vidas. Amém, queridos? Reúna aí a família, divirta-se, separe esse dia, cultue ao Senhor, glorifique a Deus, tenha um dia de lazer. Descansar também é glorificar a Deus. E que possamos descansar nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um bom domingo de descanso. E que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.